Boa noite, tudo bem? Como foi o dia de vocês por aí? É um prazer, é uma honra, é uma alegria estar aqui hoje mais um dia. Confesso para vocês que quando começa a dar 8h30 eu já começo a me movimentar, começa a gerar uma ansiedade, eu não imaginei que seria assim. Estou muito feliz em estar aqui mais um dia para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento daquilo que está aqui, né? Compartilhar com você aí também. Então, para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Tayla, eu sou doula, sou coach em aleitamento materno, sou massoterapeuta, sou mãe do Emanuel, do Daniel, da Alice e da Nicole e só por aí, né? Só não, tá bom? Por aí chega. E eu tô fazendo essa live para justamente conseguir alcançar mais mulheres, além daquilo que a minha rotina me permite, né, atender. Justamente pela minha demanda familiar ser muito grande. Então eu decidi, né, dessa forma, conseguir levar mais informação, conhecimento, porque como eu estava pensando aqui, algo que eu queria dizer muito para vocês hoje, é que quando nós pensamos em contração uterina, né, contrações, geralmente o que nos vem é um sentimento de insegurança, de medo, né? E agora, o que eu vou sentir, como que vai ser? E o que te faz superar esse sentimento é justamente informação, conhecimento. A informação e o conhecimento vão em desencontros, em caminhos opostos ao medo. Se você tem informação e você tem conhecimento, você tem consciência corporal e você passa a comandar essa situação, a ter o controle dessa situação, porque você pode pensar, tudo bem, eu vou sentir contração, eu sei que ela vai vir, eu sei como ela vai vir e o que eu vou poder fazer, tá certo? Então é nessa linha de pensamento, né, de raciocínio que eu gostaria de convidar vocês hoje para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tema de contrações uterinas. Bom, quando eu me tornei mãe pela primeira vez, eu não tinha, né, no meu círculo familiar, no meu círculo de amizades, muitas pessoas que tinham passado pela experiência de ter um parto normal. E eu não sabia, nunca tinha visto, né, alguma amiga em trabalho de parto, nenhuma familiar assim próxima. Muito pelo contrário, né, era mais comum minha mãe, né, passou por 2 cesáreas, minhas tias, eu acho que a grande maioria foram cesáreas também. Então, quando eu fui buscar um obstetra, eu fui, né, pelo obstetra da família, que elas tinham confiança, segurança, né, e fui com ele. Então, durante as consultas de pré-natal, ele fazia, né, o acompanhamento normal, de verificar o tamanho uterino, o crescimento uterino, aferir pressão, peso, né? Orientar sobre alimentação, os exames de ultrassom, mas a gente nunca conversou sobre o que eu iria sentir, né? E a minha opção era bem clara para ele que eu queria ter um parto normal. E eu não tinha ideia do que era uma contração. E lá em 2011, né, nós não tínhamos ainda assim tantos grupos, né, nós tínhamos só o Orkut na época, então não tinha grupos de WhatsApp, né, era só o MSN, né, o Messenger na época. E o que eu sabia, o que eu tinha pesquisado, né, é que, que eu tinha que acompanhar a duração que essa contração ia ter. Mas eu não tinha noção, né, da importância disso, qual era a diferença, não sabia que existiam contrações de treinamento, né. Então, olhando hoje, né, o que eu vejo? Que quando eu estava já de 37 semanas, eu já estava prodomando. E quando eu informei o meu médico, ele não me falou que isso eram pródromos, ele me
orientou a tomar Buscodu e descansar, repousar. E aí, quando eu comecei com contrações mais efetivas, que me acordaram no meio da noite, e eu entrei em contato com ele, novamente, né, foi essa orientação que ele me deu. Mas como ele tinha um plantão para pegar em outro hospital, ele retornou a ligação e falou, não, você já tomou o Buscodu? Então não toma, vamos para o hospital, porque ele tinha me dado uma indicação, né, conforme a conduta dele, para ir para uma cesárea. E aí eu acabei indo para a cesárea com contrações, mas hoje, olhando, né, para a história e entendendo quanto tempo aquelas contrações duravam, eu sei que eu não estava nem em fase ativa de trabalho de parto. Então, eu estou te contando isso por quê? Né, para que você consiga visualizar que um trabalho de parto, por mais que a gente esteja habituada, né, acostumada com aqueles partos de novela, né, que rompe bolsa, que acontece tudo muito rápido, não é bem por aí, né? Essas mulheres que têm um trabalho de parto rápido são a minoria, né? Pode acontecer? Pode acontecer, acontece sim, mas é a minoria, né? Então, quando a gente fala em contrações uterinas, o que você vai sentir? Na verdade, nós já temos contrações uterinas desde as primeiras semanas de gestação, tá? Então, ali com 8 semanas de gestação, geralmente a mulher refere sentir algumas cólicas, né, algum desconforto no pezinho da barriga, e isso já faz parte de um crescimento uterino, porque o nosso útero ele é muito pequenininho. E ele, né, tem um maior músculo, né, que... Ai, perdão, derrubei aqui. É que se vocês forem ver, vocês vissem, né, a minha gambiarra aqui, eu não tenho estrutura ainda, né, de estúdio ou de um escritório aqui em casa. Então, eu tô no improviso aqui, empilhei alguns livros e tô apoiando só o celular mesmo. Mas é isso aí, né, o que importa é a gente conseguir ter esse momento aqui mais informal. Então, quando a gente tem esse crescimento uterino, né, lá no início da gestação, a gente sente esse desconforto, essa cólicazinha. Mas para quem é mais magrinha, não tem tanto tecido adiposo na barriga, e você deitar de barriga para cima e você observar, você vai perceber ali depois das 12 semanas, que é quando o útero já saiu da fossa pélvica, né, que a gente fala, de dentro da pubis ali, que você percebe que quando acontece essa contração, realmente fica uma bolinha ali, né, durante essa contração. E essas contrações são saudáveis, tá? Elas são ótimas, não trazem nenhum risco, né? Então, o que precisa observar? Na verdade, é a duração que essas contrações vão ter, tá? Então, se essas contrações engrenarem, ficarem persistentes, né, por horas, né, mais de 1 hora, 2 horas no mesmo ritmo, aí sim, liga uma luzinha de alerta, repousa, né, observa se você se alimentou, se você, de repente, fez um esforço, né, com muita intensidade, né, dá uma pausa e escuta o que o teu corpo tá te alertando, né, ele tá dizendo, ó, precisa parar um pouquinho, né, mas é comum, né, depois ali próximos às 16, 18 semanas, você sentir novamente essa cólicazinha, né, esse crescimento uterino, o seu corpo se adaptando às necessidades do desenvolvimento do bebê. Ali por volta das 24 semanas, novamente, você vai passar a sentir até uma observação, né, assim, quando você estiver sentada e você for levantar, pode ser que você sinta também uma fisgada, né, muscular, um estiramento do músculo ali, que também está se adaptando a esse crescimento uterino, tá? E aí, o que a gente escuta muito também, que algumas mulheres comentam, e eu lembro muito, né, do que eu passei, é ali quando nós estamos com 30 semanas de gestação, aproximadamente,
que aí você já tem aquela barriga redondinha, né? Você já percebe a ondulação, né, do movimento do bebê, né? Aquela agitação toda gostosinha ali. E de repente, em um desses movimentos do bebê, a barriga fica toda tortinha para um lado, né? E aí você pensa que é o bebê que está empurrando, né? Algumas mulheres pensam, achei que era só o bebê que estava movimentando. E na verdade não. Na verdade é um trabalho de parto que já está começando. Mas eu falo que o nosso corpo ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que ele não faz com que a gente entre em trabalho de parto de um dia para a noite. Né? O nosso corpo ele já vai se preparando para esse trabalho de parto ali com 30 semanas, nos trazendo, nos proporcionando essas contrações uterinas que nós chamamos de contrações de treinamento ou contrações de Braxton Hicks, que são contrações apenas da musculatura, né, do útero, né, contraindo, as fibras do útero contraindo, e que não tem uma duração persistente, né, que seriam contrações com mais de 50 segundos de um minuto. Não, a contração de treinamento, ela dura 20, 30 segundos e ela não traz consigo dor. Então, você não vai sentir cólica, né, como se fosse cólica menstrual, e você não vai sentir dor na lombar, nem irradiando para as pernas, nada disso. É só um incômodo, digamos assim, né, uma sensação de aperto, onde a barriga fica um bloquinho mesmo firme, e ela entorta porque geralmente ela se acentua aonde está o dorso desse bebê. Então, você pode observar, né, que ali onde está mais altinho é onde está o bumbumzinho, as costinhas do seu bebê, né, e aí você percebe que, de repente, no outro dia ele se movimentou e a contração está mais acentuada para o outro lado. Essas contrações, elas vão evoluindo com o passar das semanas. Então, pode ser que você tenha ali uma contração por dia, 2, 10 contrações por dia, né? E isso tá tudo bem também. É o esperado, é o seu corpo já te preparando o seu bebê para o trabalho de parto. Eu falo que é o primeiro dos primeiros estágios do parto, são as contrações de treinamento. Aí, ali próximo às 36 semanas, quando o bebê já ganhou peso, né, já está maiorzinho, ele não tem mais tanto espaço, já não, o líquido amniótico nessa idade gestacional reduz um pouco também. Então, qualquer movimento que o bebê faz, ele acaba também estimulando essas contrações uterinas. Imagina o bebê, né, lá dentro do útero recebendo esse abraço. Né? O primeiro abraço, né? Um abraço de amor, um abraço de acolhimento, também preparando ele, né? Massageando todo o corpinho dele para o trabalho de parto também, né? Então ele também acaba recebendo mais estímulos hormonais, né? De ocitocina. E também o que eu ia comentar com vocês, que eu estava lembrando aqui, é que nós vemos uma cultura onde a mulher sentir é errado. Então, nós não podíamos sentir até algumas gerações, né, atrás, bem próximas, né, até a nossa mãe ainda, as nossas avós, né, não podiam se queixar de dor, não podiam se queixar de um puerpério difícil, né, muito pelo contrário, elas tinham que ser fortes, estar em cima do salto, né, e ali pomposas o tempo todo. Então, o que a gente cresceu escutando, né? Que cólica menstrual é ruim, toma remédio, porque nós viemos já de uma geração onde a indústria farmacêutica está, né, no auge, no pico dela, né? Então, para que você vai sentir? Você não precisa sentir, né? É isso que nós crescemos escutando. Você não pode pôr a mão na sua perereca, né, na sua vagina, você tem que fechar as pernas, mulher não pode sentir prazer, né? É isso que as nossas mães e as nossas avós sentiam, porque isso não era coisa de mulher, né? Direita, né, digamos assim, sentir. Então,
A nossa geração hoje está fazendo com que esses mitos e essas crenças sejam curadas, né? Caiam por terra realmente, né? Então, é importante, desde para quem ainda não está gestando, né, para quem ainda está tentando, ou pensa em ter filhos, você já começar a trabalhar essa consciência corporal de aprender a lidar com a dor. Porque a dor, na verdade, ela é nossa amiga. Ela faz com que ela vem para que a gente se interiorize, para que a gente respire, né, para que a gente pause um pouco a vida e olhe um pouco para a gente respeitar o que está acontecendo, né, ali dentro. Então, a partir do momento que você sentiu uma cólica menstrual, né, a partir de hoje, acolhe essa cólica, né, respira, tenta relaxar a tua bacia, rebolando, né, fazendo compressas. Quanto mais relaxado você tiver, mais confortável vai se tornar passar por esse processo, né, da cólica menstrual, porque também acontece a dilatação do colo, né, para que a gente tenha a menstruação, né. Vocês podem até dar uma dica para vocês, né, acompanhar a Juliana da Unoclean. Ela tem falado muito, né, sobre a lua mulher, que fala sobre o ciclo menstrual, bem bacana, bem interessante esse olhar, né, para o nosso feminino também. E então, quando a gente tem essa oportunidade de enquanto gestante, né, começar a olhar já para essa contração de treinamento como uma oportunidade de aprendizado. Então, você pode, né, sentiu que veio uma contração uterina, uma contração de treinamento, por mais que não tenha dor na pubis e a dor na lombar, se concentra, respira, puxa o ar, como se você fosse cheirar uma flor, oxigenando bem, enchendo bem o pulmão, segura, conta até 1, 2, 3, 4, e solta o ar, relaxando toda a mandíbula, né, relaxando bem a garganta, né, como se você estivesse assoprando uma vela. Então, dessa forma, você vai levar mais oxigênio para as fibras musculares ali do útero e ele também vai relaxar, vai liberar, né, mais endorfina também e vai ser mais tranquilo para você passar por isso. E aí, o que eu queria contar para você, que ainda não tem essa informação sobre a evolução das contrações, né, uterinas, eu sei que é bastante informação, mas eu acho muito importante que você saiba disso, porque o que a gente escuta, às vezes, dentro dos hospitais, é que as mulheres acabam procurando muito cedo o hospital, quando começam a sentir essas primeiras contrações. E quando chegam lá, geralmente estão com 3 centímetros, 4 centímetros, né? E quando acontece de ter um internamento precoce, né, as chances de cair numa cesárea é muito maior, tá? Então, quando que você vai saber que essas contrações estão evoluindo? Então, quando você começar, pode ser ali com 38 semanas, né? Varia muito da fisiologia de cada mulher. Tem mulher que, eu falo que o parto, ele é daqui até aqui, né? Se vocês pudessem ver, né, eu abriria os braços aqui. Então, pode acontecer tudo, né, toda essa evolução de uma forma muito rápida e pode acontecer em 15 dias, 20 dias, né? Então, quando você começar a sentir essas contrações uterinas e elas apresentarem essa sensação de cólica menstrual, com dor na lombar, né, que corre para as pernas, aí sim você já pode começar a se preparar para receber realmente o seu filho, tá? Nesse período, nós chamamos essas primeiras contrações com dor de pródomos, né? Você está prodomando. E o que são esses pródomos? São contrações irregulares, né? Então, elas podem vir ali a cada 7 minutos, uma contração que dura 40 segundos, 50 segundos,
de repente dá um intervalo de 15 minutos dessa última contração, e aí vem mais uma contração que dura 30 segundos novamente, né? E assim ela vai se mantendo durante todo o dia, de uma forma irregular. Ela pode até, de repente, durante um momento, se manter ali a cada 7 minutos, 5 minutos, e de repente dá mais uma espaçada, ou de horas, né? Você fica sem sentir nada. Então, nesse período, é um momento onde o seu corpo ainda está trabalhando a parte hormonal do parto. É a parte onde o colo do útero, que é nesse formato, compridinho e gordinho, né? Ele ainda tá duro, como se fosse a ponta do nosso nariz. E ele precisa amolecer, ficar bem molinho mesmo, né? Como o nosso lábio. Então, nesse período de contrações irregulares, é essa fase que está acontecendo, que nós chamamos de pródromos. Então, a partir dessa fase, ela pode durar, como eu coloquei ali, apenas horas, né? Ou ela pode durar dias, né? Semanas, até 2 semanas. Então, quanto mais relaxada você estiver, mais você vai conseguir lidar com mais tranquilidade com essas contrações de pródromos. E aí nós temos o que, né? O que seria a próxima etapa? São as contrações de fase latente, né? Que nós chamamos. Então, é um momento onde ainda está acentuada essa produção hormonal, né? Onde a gente precisa trabalhar esse colo do útero, para depois que ele afinar, ele começar no processo de dilatação. Qual que é a diferença dos pródromos para a fase latente? É que essas contrações que antes tinham até um intervalo de horas, elas não vão mais ter esse intervalo tão acentuado, elas vão pegar um ritmo, né? Então, vai vir contrações a cada 8 minutos. Boa noite, Pô, tudo bem? Que bom te ter aqui também. Então, vão ter contrações de intervalos, né, a cada 8 minutos, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, a cada 7 minutos, sabe? Então, elas vão pegando um ritmo mais próximo, né? E a duração dela vai ser de mais de 40 segundos também, 40, 50 segundos aproximadamente. E você vai perceber que a intensidade dessa sensação que você vai estar sentindo quando vem a contração uterina é diferente dos pródromos, né? Você já percebe que subiu um degrauzinho aí, já está um pouquinho diferente. E quando essas contrações de fase latente passam de 1 hora nesse intervalo, né, de 7 em 7, 5 em 5, 8 em 8, aí dá uma pausinha fisiológica, né, aí você fala, opa, não vai ser hoje, parou tudo, de repente volta de novo. Então, isso nós chamamos de fase latente. Foi isso que aconteceu comigo. Daqueles pródromos que eu tinha ali com 37 semanas, com 38 semanas, que foi a madrugada ali que eu acordei, evoluiu para a fase latente, por isso eu acordei, porque eu nunca tinha sentido aquilo, né? E aí, as minhas contrações tinham uma duração muito pequena. Eu lembro até hoje, assim, duravam aí 20, 30 segundos, né? Então, era bem início mesmo de fase latente. Só que eu me assustei, porque eu não esperava, né? O médico tinha dado a indicação lá para cesárea. Então, não estava pronta para lidar com essas contrações. E o que é muito importante que você saiba, que sentir essas contrações que nos trazem sim, né, um pouco de dor, e não precisa significar sofrimento. Dor e sofrimento são coisas totalmente distintas. Mas quem vai dizer isso para você é aqui, ó. É de dentro para fora. Tá? Então, você pode sempre estar associando essa contração ao que está acontecendo lá dentro do colo, né, dentro do teu corpo, lá no colo uterino, ou você pode estar visualizando, de repente, o teu bebê
sorrindo para você, recebendo esse abraço. O teu colo do útero como se fosse o botãozinho de uma flor que a cada contração se abre um pouquinho mais, sabe? E trabalhando essas sensações de uma maneira receptiva, né? Que bom que eu tô sentindo essa contração, né? É uma contração a menos. Essas contrações estão fazendo com que o meu filho esteja chegando, esteja cada vez mais próximo de mim. Então, trabalha primeiro essas afirmações dentro de você, lá no teu íntimo. Quem é essa contração para mim? Essa contração é minha amiga. É essa contração que vai fazer com que a força do meu corpo, a força da natureza, traga o meu filho para os meus braços, tá bom? E nessa fase latente, então, qual que é a recomendação para que você não vá às pressas, né, para o hospital? Primeiro, observa se você está tendo alguma perca de secreção vaginal. Se você está perdendo tampão mucoso, qual é a cor desse tampão, né? Se ele é um tampão transparente, se ele é um tampão que já está um pouco sanguinolento. É comum e até inclusive, deixa eu te contar, é um ótimo sinal quando nós temos um pouquinho de sangue ali no tampão. Pode ser um sangue mais escurinho, né, um sangue velho que a gente fala, ou pode ser até um sangue mais clarinho. O importante é que esse sangue não seja um sangue que fique como um fiozinho ali escorrendo pela perna. Aí liga um sinal de alerta, tá? E aí sim, procura um profissional que esteja te avaliando, um pronto-socorro para fazer uma avaliação, né? Saber o que está acontecendo. Oi, Rô, que bom ter você aqui também, minha cunhadinha. Quem sabe, né? Daqui a um tempo vem meus sobrinhos tão esperados aí, né? Curtir os bebezinhos agora dos parentes. Então, essas contrações, elas fazem com que você já vá se preparando, né? Sentindo a dor, que é diferente, que você não tinha antes na fase de pródromos, né? De pródromos não, perdão, de contrações de treinamento. Então, você já vai sentir uma intensidade diferente também das contrações de pródromos. E é um momento onde você precisa se preparar para a fase ativa do trabalho de parto. Então, você precisa comer, se alimentar muito bem, precisa dormir também. E para você saber se é o momento certo, né, que realmente vai evoluir para a fase ativa, tem aquela dica que eu dei ontem, na live de ontem, que é o quê? Ir para o chuveiro, ir para o banho, porque a água, ela estimula os receptores da prostaglandina no colo do útero. Então, se você ficar lá no chuveiro por mais de 30 minutos, né, respirando, a posição de 4 apoios também, deixando a água cair na lombar, né, se interiorizando, já trabalhando, né, aqui no teu emocional, né, a cada contração, vem contração, eu quero você porque eu quero o meu filho, respirando, aceitando que isso faz parte do processo do trabalho de parto. Isso vai te dizer se essas contrações vão se aproximar e vão aumentar a duração, né, de tempo de contração, ou se vai dar uma pausa fisiológica e não, você vai, que eu falo, vai dormir e vai acordar grávida ainda, tá? Então, é dessa forma que daí, quando chegar na fase latente, você vai saber se realmente está evoluindo para a fase ativa ou se não, se vai parar tudo e vai ficar só ali nos pródromos mesmo, tá bom? Então, só recapitulando, né? Então, a diferença dos pródromos para a fase latente é esse ritmo. Fase latente, as contrações se mantêm aproximadamente no mesmo ritmo.
E os pródromos não, os pródromos são mais espaçados, né? Às vezes você pode ficar um período ali sem ter contração e de repente volta a ter contrações novamente. Eu falo assim que é como se você precisasse se preparar para escalar uma montanha. Então imagina assim, você decidiu, né, então que você iria escalar uma montanha em 2022. Então o que você vai fazer? Você vai começar hoje a fazer atividade física, a mudar a sua alimentação, né? A comprar roupas próprias para isso, né? O oxigênio, tudo o material que precisa para que você consiga chegar ao teu objetivo, que é chegar no topo da montanha, aonde a sua recompensa é saber que você chegou ali, né? Pelo teu esforço, pela tua dedicação, pela tua garra. E a tua maior recompensa vai ser a vista que você vai ter lá de cima, que ninguém mais vai ter, só você vai sentir essa sensação maravilhosa, né? Essa vista incrível de ter conseguido alcançar o topo da montanha. Então, quando a gente passa por pródromos, por fase latente, eu falo que você subiu ali quase 2/3 da montanha, chegando ali em 2/3 da montanha. Né? Você passou pela parte ali que você ainda estava, ai meu Deus, mas será? Nossa, chegou o dia, tô aqui, vou conseguir, né? Falando emocionalmente, né? Será que é hoje mesmo, né? Que vai acontecer? Não, é hoje mesmo, vamos lá então. E aí você vai no gás, porque chegou o grande dia, né? E aí então, você percebe que você não vai mais parar e que você realmente vai ter que se dedicar para que aquilo, né, você alcance o seu objetivo. Então, quando a gente chega na fase ativa do trabalho de parto, a gente percebe também essa evolução nas sensações que você vai estar sentindo. Porque lembra que eu falei que as contrações de fase latente e de pródromos são mais hormonais, trabalham, né, essa questão do colo do útero. A fase ativa, ela já é uma contração mais de fundo uterino. Ai, podia ter preparado para vocês, né? Não lembrei antes, mas depois eu vou ver se tem um videozinho ali no Insta mesmo, onde mostra um balão com uma bolinha de tênis dentro do balão e mostra bem certinho esse movimento que a contração faz dentro do útero. Então, a Alce aqui... Tudo bem, Alce? Quanto tempo? Os seus meninos estão tão lindos. Só acompanho aí, né, pelas redes sociais. Um beijinho para vocês. Então, essas contrações de fase ativa, elas são mais de fundo uterino. São contrações que você vai perceber diferença nesse padrão. Então, geralmente eu falo assim, ó, como se você pegasse no seu braço. Então, se você está aí me acompanhando, faz esse teste para você ter perceber a diferença de uma contração para outra de fase ativa. Como o nosso corpo precisa oxigenar, né, o bebê através da placenta, através do cordão umbilical, e o nosso útero também precisa relaxar, essas contrações, elas não vão vir de uma maneira persistente, numa duração sem intervalo ali que te aperta aqui, né? Como eu digo, assim, que eu pariria 10 filhos, mas da diferença da contração, que tem esse intervalo, essa pausa fisiológica, para a cólica menstrual, porque para mim a cólica menstrual até mês passado, porque esse mês, graças a Deus, eu comecei a tomar óleo de prímula, comecei a usar algumas sementes ali que a Nutri Thalita Toso até foi numa live que ela indicou e me ajudou bastante esse mês a lidar com a minha cólica menstrual. Mas a contração uterina, ela tem uma pausa fisiológica entre uma contração e outra. E a intensidade durante a fase ativa, ela também é diferente, justamente para que a gente possa se recuperar e o bebê também consiga se recuperar, né? Possa estar também sendo melhor oxigenado. Então, pega teu braço aí e com a tua mão,
né? Então, vamos simular que uma contração está chegando. Né? Quando você vai para pegar no teu braço, você já tem a sensação, né, de que algo vai encostar ali. E a contração, ela é assim também. Você percebe que ela está chegando antes de você sentir ela. Então, quando você abraça o teu braço, você pode apertar suavemente. Abraça, aperta como se fosse uma onda do mar que chega, tem a crista dela, e aí ela vai relaxando e vai indo embora. Então, a contração de fase ativa, ela se dá dessa forma. Ela vem, tem o pico e ela vai diminuindo a intensidade dela, ficando mais suave, tá? A diferença é que nesse pico, né, lá na parte mais duradoura da contração, que é onde ela é mais efetiva, ela vai ter uma diferença de tempo de duração da primeira contração de fase ativa até a terceira ou quarta contração de fase ativa, tá? Então, vai vir uma bem suave e com uma intensidade menor de duração, de 50 segundos aproximadamente. Aí vai vir a próxima, né, um pouco mais intensa, e que a duração desse pico também vai ser um pouco mais intenso. Aí vai ter um intervalo, né? Então, o intervalo de uma contração para outra em fase ativa é aproximadamente de 2,5 minutos, 3 minutos. Pelo menos a gente precisa ter 3 contrações durante 10 minutos, tá? Então, é isso que caracteriza uma fase ativa, conciliando com outras características, que seria o quê? A dilatação, né, do colo do útero também precisa estar ali em 6 centímetros aproximadamente, com essa dinâmica de contração. Então, quando você chega ali com 6 centímetros, que já vai ter, provavelmente, a grande maioria das mulheres já tem um tampão mais sanguinolento. É uma mulher que fisiologicamente ela já está se interiorizando, ela já está respirando, ela já não quer conversar mais muito, né? Ela já está procurando a maneira dela lidar com essa dor, tá? Então, isso caracteriza a fase ativa, porque tem às vezes algumas situações onde a mulher tem um padrão de contração de 3 contrações durante 10 minutos, mas essas contrações, de repente, têm um intervalo de 15 minutos, de 7 minutos. E aí elas voltam para 3 contrações a cada 10 minutos. E, de repente, vem um intervalo novamente. E, fisiologicamente, a característica dessa mulher, ela está conversando, ela está tranquila, não está se interiorizando. Então, aí precisa geralmente de uma avaliação, né, de uma enfermeira obstetra ou de um obstetra, para verificar o que está acontecendo, né, lá dentro, né, o que está acontecendo com o colo do útero, qual que é a posição que esse bebê está, às vezes esse bebê está mal posicionado, com a cabecinha mal posicionada, ou alguma outra, né, situação que está trazendo muita contração, que não seria o momento para que essas contrações fossem dessa forma, tá? Então, essas contrações de fase ativa, elas podem durar poucas horas, né? Mas o esperado para primíparas é que a mulher tenha uma dilatação de aproximadamente 1 centímetro por hora. Isso não é uma regra, tá? Porque cada corpo tem o seu tempo, né? E isso é humanizar o parto, né? Desde que esteja tudo bem com a mulher, ela esteja se alimentando, consiga dormir no intervalo das contrações. Sim, é possível dormir no intervalo de contrações. E o batimento cardíaco fetal esteja bem, esteja ótimo, por mais que tenha uma parada de evolução dessa dilatação, pode-se continuar, tá? Aguardando, com uma conduta expectante, tá? Então, enquanto estiver tudo bem, é isso que vai fazer você se sentir segura. Como que tá o BCF do meu bebê? Ele tá reagindo bem antes da contração,
durante a contração e depois da contração, então beleza. Né? Vamos comer, vamos dormir, vamos pro banho, vamos fazer massagem, vamos pôr pedrinha quente, vamos pôr bolsinha de semente quente para relaxar e vamos continuar com esse trabalho de parto, porque geralmente o trabalho de parto é um dia, né, de fase ativa, quando se prolonga, né, muito, mas vai terminar, vai ter um fim, tem hora para acabar, né? E aí isso vai demandar o quê? Entrega. Confiança no teu corpo, confiança no teu bebê, que tudo que está acontecendo faz parte da tua história, de como é para ser com vocês. Né? Então, o que eu sempre digo assim aceita o teu parto como ele é, como ele tem se apresentado para você, porque com certeza esse processo de trabalho de parto vai fazer com que você se torne alguém muito melhor do que você era antes, porque você está tendo a oportunidade de se conhecer de uma forma que você não sabia que você era capaz, de sentir, né, essa descarga hormonal de ocitocina, endorfina, adrenalina, né, tantos hormônios atuando em conjunto que você nunca teve a oportunidade de sentir antes, tá? Então, quando vem a fase ativa, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Nossa, tá apertado, né? Essa intensidade da duração da contração, quando ela chega no pico e ela vem naquela, que é a terceira, né, contração que eu não falei, que é a mais intensa, então pode abraçar teu braço e segura, né? Vai abraçando devagarzinho, chega lá na crista da onda, aperta, mantém e vai relaxando, soltando. Então, é isso que a contração uterina faz lá no nosso corpo, é essa sensação que você vai ter, de algo que vai chegar de uma maneira mais tranquila, vai se intensificar, onde você realmente vai sentir, vai ter que procurar um conforto de alguma forma. E aí, depois desse tempo de duração de pico da contração, ela vai embora. Tá? E a contração que veio, ela fez o que ela tinha que fazer, ela, né, trouxe o bebê um pouquinho mais perto, né, do canal vaginal, ela ajudou, contribuiu para que o bebê pudesse fazer o mecanismo dele, né, o movimento que o bebê precisa fazer dentro da nossa bacia. Tudo bom, Lieve? Tudo bem? Mãezona também, né? Beijo para você. Então, cada contração tem o seu papel. Nenhuma contração é em vão. E nenhuma contração que você já sentiu vai ser a mesma da que está por vir. A contração que vai vir, ela não é em vão. Não é só mais uma. É uma a menos. Entende a diferença? De novo mais uma e de uma a menos, sabe? É uma a menos, ela tá vindo para trazer o seu filho, para te ajudar. Ela é a força do teu corpo, é a tua força. Então, é natural você ter um sentimento de estranhamento, né? Porque você nunca sentiu isso. E, ai meu Deus, né? Que é isso? Do que você olhar para essa contração com insegurança, com medo, né? Porque o medo, ele é inimigo, né, digamos assim, da ocitocina, né? Quando a gente tem ali a produção, o sentimento de medo, o que a gente produz? Adrenalina, fuga, né? A gente fica atento, né? Se a gente fosse olhar aí para os mamíferos, né, é proteção, né, o medo. Então, não tem como um trabalho de parto evoluir se você estiver sentindo medo. Né? O medo pode provocar até taquicardia, tanto em você quanto no bebê, né? Emocionalmente falando. Né? Claro que fisiologicamente tem outros motivos também. Então, acolhe essa contração uterina. Por quê? Porque a fase ativa do trabalho de parto, ela também evolui. E quando a gente começa numa fase ativa mais intensa, onde você já está ali com uns 8 centímetros mais ou menos de dilatação, você pode sim sentir medo, você pode de alguma forma querer ajuda. O que é mais característico dessa fase
de 8 centímetros mais ou menos ali durante o trabalho de parto, é a mulher pedir cesárea, a mulher pedir analgesia de parto, para com isso, né? Falas, né? Muito comum é para com isso, alguém tira logo esse bebê de dentro de mim, eu não era isso que eu queria, eu tô muito cansada, sabe? Então, emocionalmente, a mulher começa a apresentar características de fuga. Por quê? Olha que coisa mais interessante. É a fuga, é esse sentimento de fuga que produz a adrenalina. E qual que é o próximo estágio, né, do trabalho de parto, quando o bebê já está ali bem baixinho dentro da pelve da mulher, o colo já está quase completamente esvaecido, é a fase do período expulsivo. E para a gente conseguir fazer a força que a mulher precisa, né, que o corpo faz involuntariamente, a gente precisa de adrenalina. Porque se a gente for parar para comparar, parar para analisar, né, e fazer uma comparação com outros mamíferos, o que seria na natureza esse momento? É o momento que a mãe, né, que a mamífera ali que está parindo, a leoa, né, quem seja, tem que proteger a sua cria dos outros predadores, né? Então, por isso que vem essa descarga de adrenalina, para que ela consiga empurrar, né, que o corpo faça esse movimento involuntário que você não tem o controle, simplesmente vem uma pressão, né, e você tem que acompanhar essa pressão. E aí, após o nascimento, né, vem esse alerta, a mulher fica, né, com o olhar mesmo, né, e olha mesmo ao redor para ver se está tudo bem, e depois que baixa um pouquinho essa adrenalina, é que essa mulher se recompõe, e aí sim ela olha para o bebê, né? Olha para a cria dela, né? E acolhe a cria dela, e aí o organismo dá uma baixada nessa adrenalina e volta a produzir a ocitocina, para que então aconteça a dectação da placenta, né? E com o estímulo da amamentação, aumenta ainda mais, né, essa produção de ocitocina, que favorece também a contração do útero, né, para ele voltar ao tamanho natural, fisiológico dele, e diminuir os riscos também de uma hemorragia pós-parto, tá bom? Então, olha a importância, né, da contração uterina, né? E quanto mais relaxada, quanto mais você trabalhar, né, em conjunto o aspecto emocional, as informações, com a consciência corporal, mais ocitocina você vai produzir, mais endorfina você vai produzir e mais prazeroso vai ser o seu parto. Quer coisa mais gostosa, né, do que isso? Né? Então, se você conseguir olhar dessa forma, né, quero te deixar esse convite para você, de repente, até rever essa live. Vou colocar lá no meu canal do YouTube, para você, de repente, em um outro momento, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu sei que é muita informação, só de eu falar que eu já fiquei cansada, mas eu sei que vale a pena, porque se eu tivesse tido essas informações há 8 anos atrás, tenho certeza que a minha história e a história do Manu teriam sido diferentes. Então, eu me sinto muito feliz, muito grata em estar aqui e poder contribuir, colaborar com vocês para que vocês sejam protagonistas das suas histórias e não reféns, tá bom? Sejam protagonistas das suas histórias, façam as escolhas com consciência, decidam viver esse momento único que é na nossa vida, com alegria, com tranquilidade, tá ok? Eu acho que por hoje era isso. Amanhã eu não pensei ainda no assunto, né, que a gente pode estar conversando, então se vocês tiverem sugestões, me mandem mensagens que aí a gente faz de repente uma enquete sobre o que podemos falar amanhã, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pela atenção, marquem aí, ó, as grávidas, as mamães, os pais,
inclusive os pais, porque o pai, quando a mulher começa a sentir uma contração, ele já fala, meu Deus, vamos pro hospital. Vamos pro hospital, né, na hora. E aí, se ele tiver essa visão do que está acontecendo, né? Ah, gente, desculpa, não vou encerrar ainda não. Eu esqueci de falar uma coisa. Para você acompanhar a evolução dessas contrações, tem um aplicativo que você pode baixar para quem tem Android enfim, você pode pesquisar, né, de acordo aí com o seu celular, Contraction Timer, ou cronômetro de contrações, né? E aí vai aparecer ali uma fotinha dos modelinhos de aplicativos que tem, mas é bem simples, assim, ele vai marcar o horário, a duração e o intervalo entre uma contração e outra, para você ter uma noção. De repente você pode até tirar um print, mandar para o seu obstetra, né, para ele saber. Tem alguns cronômetros que marcam ali a intensidade de dor, né, de leve, médio, intensa. Tem alguns cronômetros, inclusive, que tem uma fala assim, quando começa a vir um padrão de 3 contrações em 10 minutos, go, 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 para você ir para o hospital, sabe? Então, é uma ferramenta bem bacana que eu estava esquecendo de dar essa dica aí para vocês baixarem esse aplicativo no celular de vocês e acompanharem com mais tranquilidade. E aí, em outro momento, né, eu vou falar também sobre... Oi, Isa, tudo bom? Sobre como identificar uma contração. Tô com a minha garganta tão irritada. Quando saber que ela tá começando, né? Qual é a sensação que você vai ter, tá bom? Então, por hoje seria isso. Obrigada mais uma vez e espero que a gente se veja amanhã. Desejo desde já que vocês tenham um ótimo dia amanhã e nos falamos às 21h30. Beijo para todo mundo. Obrigada.